Hello people, I'm Adri and today we are going to talk about simple present. Olá pessoal, eu sou a Adri e hoje falaremos sobre o que em português chamamos de presente do indicativo. Para quem não sabe, o presente do indicativo é esse tempo em que narramos as situações atuais, comuns, rotineiras, que costumamos fazer no dia a dia ou que normalmente não fazemos. Por exemplo, eu escovo os meus dentes de manhã. É uma ação rotineira, onde o meu eu é o sujeito, é a pessoa que está praticando essa ação. E o meu verbo é o escovar, só que como eu fiz a conjugação do verbo, ficou eu escovo. Então é uma ação totalmente rotineira, algo que eu costumo fazer sempre. Em inglês, isso ficaria I brush my teeth in the morning. I brush my teeth in the morning. Onde o meu eu, o I, é o sujeito. Ele está praticando a ação. Ele está fazendo algo. I, sujeito. E o meu verbo escovar é o brush. Então, I brush my teeth in the morning. Lembrando, pessoal, que o sujeito é a pessoa em que na frase pratica a ação. Ele faz algo que em português e em inglês seriam respectivamente eu, I. Tu ou você é you. Ele é he. Ela, she. Ele ou ela é it. Lembrando que esse ele ou ela aqui, esse it, nós dizemos para tudo que não seja a gente. Para o ratinho, para o pato, para a mesa, para a cadeira, para a casa. Ou seja, sempre que eu for dizer algo, a casa é bonita. It is beautiful. Ela é bonita, ok? Continuando, o nós dizemos o we, o vós, you. O eles e elas, they. Esse eles e elas, lembrando tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, plural, ou seja, um grupo de meninos e meninas ou um grupo de meninos e um grupo de meninas. Em português, para dizer essa mesma frase com outras pessoas praticando essa ação, o meu verbo seria conjugado de forma que ele mudaria para cada uma delas. Look! A frase que em português é eu escovo meu cabelo, ficaria se eu fosse conjugar para cada pessoa. Tu escovas, ela escova, ele escova, nós escovamos, vós escovais, eles escovam. Viram? Cada sujeito, cada pessoa usou o verbo de uma forma. No inglês, isso é muito mais fácil. Sabe por quê? Porque no presente eu terei apenas duas mudanças no meu verbo. Continuando com o verbo escovar, que em inglês é to brush, eu usaria da seguinte forma na frase. I brush my hair. Eu escovo meu cabelo. You brush. Você escova. She brushes. Ela escova. He brushes. Ele escova. It brushes. Ele ou ela escova. Vamos dizer que o Mickey Mouse escova os dentes dele. You brush. Você escova. We brush. Nós escovamos e they brush, eles escovam. Notem que eu uso brush tanto no sentido de escovar os dentes, quanto no sentido de escovar o cabelo, pois brush significa as duas coisas. Vamos ver com o verbo to clean, que significa limpar em português. I clean the house. Essa é a minha frase. Eu limpo a casa. I clean the house. You clean. Você limpa. He cleans, ele limpa. She cleans, ela limpa. It cleans, ele limpa. Digamos que o Donald limpa a casa dele. Por que eu digo isso? Porque o Donald é um pato. Lembrando, não é gente, é it. You clean, você limpa. We clean, nós limpamos. They clean, eles limpam. Easy, né? Muito fácil. Pessoal, observaram que no primeiro eu usei she brushes, he brushes, it brushes. E no segundo, he cleans, she cleans, it cleans. Por que eu fiz isso? Porque existe uma regra em que aplicaremos em todos os verbos que nós aprendemos de agora em diante. E ela é a seguinte: todos os verbos terminados com O, S, SH, CH, X, Z, você terá de acrescentar o ES. Em outros verbos, você vai acrescentar apenas o S ou o ES. Na medida que formos aprendendo, eu vou explicando para vocês como funciona ao certo. E onde eu vou aplicar isso? Eu vou aplicar apenas na pessoa do he,
do she e do it. Todas as outras pessoas, o verbo continua igual, no infinitivo. Por exemplo, to brush, eu coloco o brush sem o to, ou seja, you brush, você escova. I brush, eu escovo. They brush, eles escovam. E onde vai mudar? Vai mudar no he brushes, she brushes e it brushes. Por quê? Porque existe a regra. Vamos repetir? Todos os verbos que terminarem com O, S, SH, CH, X ou Z, eu acrescento ES. Vamos ver alguns exemplos? O verbo to go fica gus, que significa ir. O verbo to do fica does, que significa fazer. O verbo to miss fica miss, que significa sentir falta, perder. To wash, washes, que significa lavar. To watch, watches, que significa assistir. To fix, fixes, que significa consertar. To buzz, buzz, que significa zumbir, sussurrar. E eu apenas acrescento esse ES, vamos repetir. O ES eu apenas acrescento nas pessoas do he, she e it, quando o meu verbo terminar em O, S, CH, SH, X ou Z. Vamos ver então como ficaria essas conjugações. Se fosse com I, eu diria I go, eu vou. I do, eu faço. I miss, eu sinto falta. I wash, eu lavo. I watch, eu assisto. I fix, eu conserto. E como ficaria com as outras pessoas? He goes, ele vai. He does, ele faz. He misses, ele sente falta. He washes, ele lava. He watches, ele assiste. He fixes, ele conserta. She goes, she does, she misses, she washes, she watches, she fixes, it goes. Ele vai. O cachorrinho vai. It does. Ele faz. O cachorrinho faz. It misses. Ele sente falta do dono. It misses. It washes. Ele lava os pés. It watches. Ele assiste TV com o dono dele. It fixes. Ele conserta. O Pluto, lá no desenho animado, conserta o carro. It buzzes. A abelha faz buzz. Ela sussurra, ela faz zumbido. E as demais pessoas ficam igual ao verbo no infinitivo, só que sem o to, como eu disse antes. Por exemplo, mais uma vez, you go, você vai. You miss, você sente falta. You wash, você lava. You watch, você assiste. E you fix, você conserta. We go, we miss, we wash, we watch, we fix. E they go, eles vão. They miss, eles sentem falta. They wash, eles lavam. They watch, eles assistem. They fix, eles consertam. Vamos ver alguns exemplos em frases. I brush my hair before going to bed. Eu escovo meu cabelo antes de ir dormir. I brush my hair before going to bed. You brush your teeth after meals. Você escova seus dentes após as refeições. You brush your teeth after meals. Você escova os seus dentes após as refeições. She brushes her hair. Ela escova os cabelos dela. Maria brushes her hair. Maria escova os cabelos dela. Observem que se eu colocar Maria ou eu colocar she, eu vou utilizar o verbo da mesma forma, porque Maria não é she? É, né? Maria é ela. Então eu posso utilizar tanto o nome da pessoa quanto o pronome para substituir esse nome. Então eu posso te dizer Maria brushes her hair. Maria escova os cabelos dela. She brushes her hair. Ela escova os cabelos dela. We clean the house. Nós limpamos a casa. We clean the house. Nós limpamos a casa. You clean the living room. Você limpa a sala de estar. You clean the living room. Você limpa a sala de estar. He cleans the kitchen. Ele limpa a cozinha. João cleans the kitchen. O João limpa a cozinha.
Mais uma vez, o João é ele, então eu posso utilizar tanto o nome do João quanto o pronome he, que significa ele, e a minha frase fica igual. Eu preciso lembrar de colocar o S após o clean. Então, he cleans the kitchen, João cleans the kitchen, ele limpa a cozinha. Donald cleans the car. Donald é o pato Donald. Ele não é gente, ele é um pato. Então eu digo, it cleans the car. Ele limpa o carro. Mais uma vez, Donald cleans the car. It cleans the car. Ele limpa o carro. Para negar, formar uma frase dizendo que isso não ocorre, não é verdade, para he, she e it, eu usarei o does mais o not. Ou, da forma abreviada, mais usada no inglês falado, eu utilizarei o does mais not, que é igual a doesn't. O does será apenas o meu auxiliar. Ele não possui tradução, ele apenas indica que a minha frase está no tempo presente. Ele fala do hoje, do agora, e acompanhado do not, ele só irá negar o verbo. E sempre que o auxiliar, o does, estiver presente, o meu verbo voltará para o infinitivo sem o to. Ao invés de ficar washes, ele fica wash. Ao invés de ficar cleans, ele fica clean. Por exemplo, people, she cleans the house. She does not clean the house. Observem, eu coloquei o does not e o clean voltou ao normal. Ele não tem mais o S. Por quê? Porque eu tenho does ali na minha frase. O auxiliar já está indicando que o tempo é presente, então eu não preciso mais do S no meu verbo. She doesn't clean the house. Ela não limpa a casa. Ou seja, mais uma vez, o doesn't está ali e o clean voltou ao normal. Lembrando que eu posso utilizar como no exemplo primeiro, she does not clean the house ou she doesn't clean the house, que é a forma abreviada mais comumente utilizada. Assim eu formo a frase, pessoal, da seguinte forma. He brushes his teeth. Ele escova os dentes dele. Ele escova os seus dentes. He does not brush his teeth. Ele não escova os dentes dele. O he é o sujeito, é a pessoa que vai praticar algo. O does é o meu auxiliar que está aqui para indicar que a minha frase está no tempo presente. E o not vem para negar, junto com o does, o meu verbo. He does not brush his teeth. He doesn't brush his teeth. Então eu utilizo o sujeito mais o does, mais o not, mais o verbo e o restante da frase para formar a minha frase negativa. Mais alguns exemplos. Donald cleans his house. Donald, o pato, não é gente. Então, it does not clean his bedroom. Mais uma vez, eu coloquei o it para substituir o nome do Donald, porque eu não quis mais utilizar o nome dele. O does not para negar e o clean, o meu verbo, está normal sem o S. E na forma abreviada fica it doesn't clean his bedroom. Observaram? Eu apenas utilizo o S, o ES ou o IES no meu verbo para he, she e it se a minha frase for afirmativa. Porque se ela for negativa e aparecer o does not ou doesn't, o meu verbo volta ao normal. Eu não vou utilizá-lo mais com o S. S apenas na frase afirmativa. No, don't do it! Já para as demais pessoas, a negativa recebe o auxílio do do, que somando com o not vira don't, ou seja, do mais not, don't ou do not. Por exemplo, I clean the kitchen. Eu limpo a cozinha. I do not clean the kitchen. Eu não limpo a cozinha. I don't clean the kitchen. Eu não limpo a cozinha, na forma abreviada. You brush your hair. Você escova o seu cabelo. You do not brush your hair. Você não escova o seu cabelo. You don't brush your hair. We clean the living room. Nós limpamos a sala de estar. We do not clean the living room. Nós não limpamos a sala de estar. We don't clean the living room.
Nós não limpamos a sala de estar. Então, para a pessoa do I e you, o we e they, o meu verbo fica normal, clean, brush. E para negar, eu uso o do not ou o don't para as pessoas do he, she ou it. Dependendo de como termina o meu verbo, eu vou acrescentar na afirmativa o S, o IES ou o ES. E para fazer a negativa, eu vou usar o does not ou doesn't, ok? Vamos lá! Quando ficamos curiosos e queremos fazer uma pergunta no tempo presente para alguém, dependendo de para quem ou sobre quem vamos perguntar algo, continuamos a utilizar o do e o does. Porque se eu perguntar algo sobre he, she ou it, eu precisarei do does como auxiliar. Se for para I, you, we e they, eu precisarei do do. Vamos começar falando do he, she e it, onde usamos o auxiliar does, e a minha frase interrogativa, pergunta pessoal, segue a seguinte estrutura. Does she clean the house? Observem, eu utilizo does mais o sujeito, que é a pessoa que está praticando algo na ação, mais o verbo, mais o restante da frase e eu termino com um ponto de interrogação. O does, como na frase negativa, também não tem tradução. Nesse caso, ele está aqui no início da frase para indicar que essa frase se trata de uma pergunta. E o tempo dela é presente, é uma pergunta que está sendo feita hoje, nesse momento, sobre o hoje. Pergunta sobre algo de agora, sobre algo rotineiro. Por exemplo, does Pedro clean the bedroom? Pedro limpa o quarto dele? Observem, o does na frente. Pedro é o sujeito, é a pessoa sobre qual eu quero saber algo, a pessoa que faz algo na frase. E o bedroom, o quarto dele, terminando com ponto de interrogação. Does Pedro clean the bedroom? Pedro limpa o quarto. Does he clean the bedroom? Ele limpa o quarto? Aqui eu coloquei o he para substituir o Pedro, mas eu continuei mantendo o does no início da frase para indicar que é uma pergunta e para indicar que é o tempo presente e finalizei a minha frase com o ponto de interrogação. Ele limpa o quarto? Does he clean the bedroom? Continuando. Does Paula clean the kitchen? Paula limpa a cozinha? Does she clean the kitchen? Ela limpa a cozinha? Mais uma vez, comecei as duas perguntas com does, em seguida utilizei o sujeito, na primeira frase a Paula, na segunda o she, que é o pronome ela, que está substituindo o nome da Paula, porque eu poderia fazer a frase Does Paula clean the kitchen o tempo todo, mas para não ficar repetitivo eu disse Does she clean the kitchen? Ela limpa a cozinha? Does Donald clean the car? O Donald limpa o carro? Lembrando que o Donald é um pato, eu não posso utilizar o he para o Donald. Eu vou utilizar o it para fazer uma pergunta se eu quiser utilizar o ele. Então, eu digo, Does it clean the car? Ele limpa o carro? Does Donald clean the car? O Donald limpa o carro? Does it clean the car? Ele limpa o carro? Para o I, you, o we e they, eu usarei o auxiliar do para fazer a minha pergunta. E ele não terá tradução, assim como does no começo da frase. O do apenas indica que existe uma pergunta e que ela está no tempo presente. Por exemplo, Do you brush your hair every day? Você escova o seu cabelo todos os dias? Do you brush your hair every day? Do they brush their teeth at night? Eles escovam os dentes à noite? Do they brush their teeth at night? Eles escovam os dentes à noite? Do we brush our teeth after lunch? Nós escovamos os nossos dentes depois do almoço? Do we brush our teeth after lunch? Nós escovamos nossos dentes depois do almoço? Observem, o do veio na frente para indicar que é uma pergunta no tempo presente. E eu terminei a minha frase com o ponto de interrogação, porque não existe pergunta em inglês se eu não terminar com ponto de interrogação. Posso até pôr aqui, ó, Do we brush our teeth after lunch? Está errado se eu não terminar com ponto de interrogação, ok? Bom, pessoal, com um pouco de prática, tudo soa comum e natural com o tempo. Fica muito fácil, porque é bem mais fácil do que em português, fazer uma conjugação para cada pessoa. Vamos ver mais alguns exemplos, misturando tudo, tá? Para vocês frisarem bem.
I clean my bedroom every day. Eu limpo meu quarto todos os dias. I clean my bedroom every day. I do not clean my bedroom every day. Eu não limpo meu quarto todos os dias. I do not clean my bedroom every day. I don't clean my bedroom every day. Eu não limpo meu quarto todos os dias. I don't clean my bedroom every day. Do I clean my bedroom every day? Eu limpo meu quarto todos os dias? Do I clean my bedroom every day? Eu limpo meu quarto todos os dias? She brushes her hair at night. Ela escova os cabelos dela à noite, antes de dormir. She brushes her hair at night. She does not brush her hair at night. Ela não escova os cabelos dela antes de dormir. She does not brush her hair at night. She doesn't brush her hair at night. Ela não escova os cabelos dela antes de dormir ou à noite. She doesn't brush her hair at night. Does she brush her hair at night? Ela escova os cabelos dela à noite? Does she brush her hair at night? Ela escova os cabelos dela à noite? He cleans the kitchen. Ele limpa a cozinha. He does not clean the kitchen. Ele não limpa a cozinha. He doesn't clean the kitchen. Ele não limpa a cozinha. Does he clean the kitchen? Ele limpa a cozinha. Então, observem, na forma afirmativa eu disse he cleans the kitchen. Como se trata do he, eu precisei utilizar o S no final do meu verbo para indicar que essa frase está no tempo presente e que eu estou fazendo uma afirmação para a pessoa do he, o mesmo que eu faria para o she ou para o it. Nesse caso, he cleans the kitchen. Ele limpa a cozinha. E, pessoal, embora eu coloque um S aqui no meu verbo, eu não estou dizendo ele limpas a cozinha. Ele continua, ele limpa, ok? Esse S está aqui apenas para indicar que a frase está no tempo presente. He does not clean the kitchen. Aqui, eu retirei o meu S lá do meu verbo, observaram? Se eu retirei o S do meu verbo, como eu vou saber que essa frase está no tempo presente? Através do does, que está aqui depois do meu he. Como a minha frase é negativa, eu utilizei o does not separadamente. He does not clean the kitchen. Na frase seguinte, eu disse he doesn't clean the kitchen. Mais uma vez, o clean está sem o S. Por quê? Porque eu tenho does presente na frase. Ele está abreviado, eu juntei o does mais o not. Só que nessa junção, eu tirei o O e coloquei um apóstrofo no lugar do O. Então, ficou doesn't. He doesn't. Ele não. He doesn't clean the kitchen. Mais uma vez, frase negativa, eu coloco does not e o meu verbo volta ao normal. Ou doesn't e o meu verbo volta ao normal. Does he clean the kitchen? Observem, só de ver o does no início da frase, automaticamente eu tenho duas certezas se eu fizer tudo certo. A primeira, que é uma pergunta, e a segunda, que está no tempo presente. Então, o does está no início da frase, é pergunta e é tempo presente. E, na verdade, eu tenho uma terceira, porque indica que é a terceira pessoa, ou seja, é he, she ou it, ou é ele, ou ela, ou ele e ela para qualquer coisa que não seja gente, ou seja, it. Olha lá, does he clean the kitchen? Comecei com does, o meu verbo está normal, sem o to, e terminei com ponto de interrogação. É uma pergunta. Does he clean the kitchen? Ele limpa a cozinha? Continuando, Mickey cleans the living room. Mickey limpa a sala de estar. Pessoal, Mickey é gente? Não, Mickey é um mouse. Mickey é um rato, lá da Disney, lá do desenho. Ou seja, se o Mickey não é gente, quando eu for falar ele, eu não posso utilizar o he, porque não é gente. Então, eu tenho que utilizar o it. Para negar a minha frase com ele, então eu diria it does not clean the living room. Ele não limpa a sala de estar. It does, que é o meu auxiliar que está indicando que a minha frase está no presente. O not, que acompanhou para negar, ou seja, does not. O clean, que está normal, meu verbo sem o to. E o restante da frase, the living room. Ele não limpa a sala de estar. Ou da forma abreviada, it doesn't clean the living room. E para fazer a pergunta, does it clean the living room? Por que eu utilizei o does aqui e não o do?
porque para a pessoa do he, she ou it, ou seja, ele ou ela, eu sempre vou utilizar o does. Eu não posso colocar o do she, ou do he, ou do it. Sempre será does he, does she ou does it. E sempre no início da frase, se eu quiser que isso vire uma pergunta, porque se eu colocar o sujeito na frente, he does, já vai virar uma negativa. He does not, he doesn't, ok? Então, does it clean the living room? Ele limpa a sala de estar? Terminei com pergunta, viu, pessoal? Terminei com ponto de interrogação. Continuando. You brush your teeth every morning. Você escova os seus dentes todas as manhãs. You do not brush your teeth every morning. Você não escova os seus dentes todas as manhãs. You do not brush your teeth every morning. You don't brush your teeth every morning. Você não escova os seus dentes todas as manhãs. You don't brush your teeth every morning. Você não escova os seus dentes todas as manhãs. E para perguntar, do you brush your teeth every morning? Você escova os seus dentes todas as manhãs? Por que eu não coloquei o does? Porque para I, you, we, they, nós sempre vamos fazer uma pergunta no tempo presente com o auxiliar do no começo. Jamais o does para essas pessoas. Então, do you brush your teeth every morning? Você escova os seus dentes todas as manhãs? They clean the bathroom once a week. Eles limpam o banheiro uma vez por semana. They clean the bathroom once a week. Eles limpam o banheiro uma vez por semana. They do not clean the bathroom once a week. Eles não limpam o banheiro uma vez por semana. They do not clean the bathroom once a week. They don't clean the bathroom once a week. Eles não limpam o banheiro uma vez por semana. Do they clean the bathroom once a week? Eles limpam o banheiro uma vez por semana? Do they clean the bathroom once a week? Eles limpam o banheiro uma vez por semana? Observem, comecei com do, é uma pergunta, termino com ponto de interrogação. Bom, pessoal, it's all for today. Assistam as próximas aulas, onde falaremos sobre outros verbos e outras regrinhas, também simples, porém importante. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos, fiquem com Deus e até a próxima!